bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem para que possamos dar início à nossa aula. Recebam o meu bom dia com muita alegria. Hoje, a nossa disciplina será de ciências, onde iremos trabalhar o assunto sobre as plantas. Acompanhem, peguem o seu caderno Brincando com Ciências, onde você irá abrir nas seguintes páginas, 82, 89 e 94. Você encontrará lá a importância da planta, tipos de plantas, partes da planta, tipos de caule e raiz, as funções da folha, a reprodução das plantas. Bom, primeiramente falaremos sobre a importância da planta. Eu coloquei assim para vocês. A planta, ela é um produtor porque ela produz o seu próprio alimento, não é verdade? Então, observe bem aqui. As plantas são seres vivos muito importantes para a vida na Terra. Elas nos oferecem o oxigênio, que é o ar que nós respiramos. Ela serve de alimento. Extraímos delas madeiras e outros materiais. Tudo bem? Aqui você pode observar algumas imagens que eu coloquei para você. Aqui nós temos uma plantinha chamada de capim-marinho. Dessa plantinha eu posso retirá-la e fazer um chazinho para a minha alimentação. A outra imagem, você observa flores, não é verdade? O nome dessa florzinha é a rosa. Para que ela serve? Para decorar o ambiente. Nessa última imagem, você pode observar que a Magali, ela está comendo uma determinada fruta. Claro, e esta frutinha foi retirada de uma determinada planta, ok? Ao redor da Magali, você vai observar casas, não é verdade? Ó, certo? Nós temos casas ao seu redor. De que forma essas casas foram construídas? Através da madeira que foi retirada da plantinha, certo? Por esse motivo, a planta ela é muito importante para nós seres humanos. Quais são os tipos de plantas que existem? As plantas existem de uma grande variedade de formas e de tamanhos. E vivem em diversos ambientes. Elas podem ser cultivadas ou nativas, certo? As plantas nativas são plantas naturais de uma determinada região ou local. Como, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui duas plantinhas, certo? Duas plantinhas onde retiramos o seu fruto, que é a castanha do Pará. Desta plantinha aqui nós retiramos a castanha do Pará. E desta outra plantinha nós retiramos o açaí, que é da palmeira, não é verdade? Que é muito conhecido para nós paraenses. Essas duas plantinhas, elas são nativas da região amazônica. Deu para você entender o que é uma planta nativa? Muito fácil, né? Vamos entender um pouquinho sobre a plantinha que ela é cultivada? Observem aqui. As plantas cultivadas são introduzidas pelo homem, é o homem que planta ela ali, certo? No ambiente, certo? De que forma ele faz isso? Através de plantações, de produção de alimentações e outras coisas mais, ok? Como exemplo, eu coloquei para você aqui o milho, que foi plantado e cultivado pelo homem para a alimentação do ser humano. Coloquei outra aqui, que é a uvinha, né, que ela foi extraída lá da videira, certo? Olha aqui a uvinha, e dela eu posso preparar o meu suco e outras coisas eu posso fazer com a frutinha da uva, né? Aqui eu tenho também outro tipo de planta, que é a azeitona, que foi retirada da oliveira, certo? E dela eu posso produzir o quê? O óleo de oliva, que é muito utilizado, né, na cozinha, na verdade, do ser humano, certo? A planta, ela pode ser
completa ou incompleta, certo? Quando a planta é completa, ela possui 5 partes, certo? Que é a raiz, o caule, a flor, os frutos e a folha, certo? Eu não falei na ordem, né? Mas não tem problema nenhum. Aí eu coloquei assim para você. A raiz. O que a raiz faz? Ela fixa a planta no solo, não é verdade? E de lá ela vai absorver o quê? A água e os sais minerais, certo? Então, por acontecer desta maneira, nós podemos dizer que as raízes são como se fosse o nosso intestino. Não é legal? Caule, o que ele faz? Ele conduz a seiva através dos seus vasos, certo? Que vai levar a água das raízes, os alimentos, as folhas, para ativar a região ou serem armazenadas. Tem a função de quê? De produção e sustentação das folhas, das flores e dos frutos. Não é legal? Muito bem, tá? E essa seiva que nós estamos falando aqui, seiva elaborada, a seiva, nós estamos falando, essa seiva é como se fosse o sangue da árvore, certo? Flores, ela realiza a fotossíntese, a respiração e a transpiração de toda a planta. Entre a folha e a raiz, acontece uma pequena ligação de solução lá, que são dos componentes do solo vinculados através da água, certo? As folhas, nós podemos dizer que ela é como se fosse o nosso pulmão. Flores é onde se localiza a reprodução dos vegetais. Nesse processo entram os diversos agentes da natureza. Quem são esses agentes da natureza? Pode ser a água, o vento, os pássaros, insetos, certo? E eles fazem o quê? O transporte do pólen, que você vai entender, entre o quê? As plantas. Mas para quê? Para que se realize a fecundação de uma nova plantinha. Os frutos, eles são resultado dessa fecundação e desenvolvimento das flores. E eu coloquei aqui para vocês. As flores são os órgãos sexuais da plantinha. Tudo bem? Na próxima você vai saber o nome aí desses órgãos sexuais da plantinha. Vamos continuar. Aqui nós vamos falar sobre os tipos de caule. Vamos começar pelo caule, tá? Os caules são classificados em aéreos, subterrâneos e aquáticos, certo? Nesse primeiro aqui nós estamos observando caules aéreos, que são os mais comuns. Eles crescem acima do solo. Aqui eu tenho, certo? A árvore do bambu e o seu caule é chamado de como. Aqui eu tenho a árvore do coqueiro e o seu caule se chama estipe. Aqui eu tenho a árvore da castanheira e o seu caule é chamado de tronco, ok? Continuando, vamos para os caules subterrâneos. Muito fácil. Os caules subterrâneos se desenvolvem embaixo da terra ou do solo, como você possa entender melhor. O que eles vão fazer? Eles acumulam substâncias nutritivas, certo? Então eu tenho aqui a batatinha, olha aqui, ela nasce aqui embaixo do solo, aqui seu caule, a bananeira e a cebola. Só são alguns exemplos, mas existem muitos mais. Aqui nós vamos falar do caule aquático. Olha que legal, eu coloquei logo para você aqui uma florzinha muito conhecida que é a Vitória Régia, certo? As plantas que habitam na água têm caules aquáticos. Como exemplo, a Vitória Régia, olha aqui. Pensaste que não tinha caule, né? Mas tem, tá aqui. Olha o caule da Vitória Régia, que bonito, não é verdade? E aqui eu tenho a Eloidea, certo? É outra plantinha que vive na água e olha o seu caule aqui, certo? Não é bacana? Vamos para a próxima. Será os tipos de raízes, certo? Também nós iremos falar sobre os tipos de raízes, que são aéreos, aquáticos e subterrâneos. Mas vamos ver aqui.
Aqui, primeiramente, eu tenho as raízes aéreas. As raízes aéreas, elas se desenvolvem acima do solo. Elas podem estar presas à rocha ou a outras plantas. A principal função dessa raiz é aumentar a sustentação da planta. Aí eu trouxe para você aqui esse modelo de raiz, certo? Que são chamadas de raízes tabulares. Olha o tamanho dessas raízes. E aqui eu tenho esse outro modelo de raiz aqui, que nós chamamos de raízes escoras. Muito legal, né? Vamos conhecer agora raízes subterrâneas. As raízes subterrâneas são as mais comuns, se desenvolvem abaixo da terra e retira dela o oxigênio e nutrientes. Aqui nós temos o quê? Uma cenoura, não é verdade? Olha aqui como é plantada a nossa cenourinha. A beterraba e a mandioca são exemplos de raízes subterrâneas e que servem para a nossa alimentação. Raízes aquáticas, eu trouxe apenas um modelo para você ver, ok? Então, são raízes que ficam sob a água, elas absorvem água e nutrientes do ambiente. Observe aqui, essa plantinha aqui é chamada de água-pé, tudo bem? E olha a raiz dela como é, linda, né? Maravilhosa, muito bacana. Vamos falar agora sobre as funções da folha, para você observar o quanto a folha ela é importante, certo? Então, olha aqui, tá vendo as folhas da árvore? Muito bacana, olha o que acontece, tá? Aqui pela raiz, o que é que a árvore está recebendo, como nós já falamos lá? Os sais minerais e a água, certo? Olha aqui o gás carbônico, ela também recebe a energia solar, certo? Nas suas folhinhas aqui. E com essa energia solar, o que vai acontecer? O processo de açúcares, certo? Que nós chamamos de glicose, tá? Em toda a folha, certo? E com isso, olha o que ela vai liberar para o ambiente, certo? O oxigênio, né? Bacana? Muito show, né? Certo? Aqui, o que é a respiração e a transpiração? Vamos entender melhor pelo desenho? Olha aqui o desenho, peguei a folhinha para você observar, ó. A respiração. Durante a respiração, as folhas, elas absorvem o gás oxigênio, tá vendo aqui? Ela absorvendo o gás oxigênio e ela libera o gás carbônico. E já na transpiração, certo? As folhas, elas liberam água em forma de vapor, ok? Muito bacana, né? O que é a seiva de uma planta? Tu lembras que eu falei como se fosse o sangue da planta? Não é verdade? Muito bem. Então, isso quer dizer que ela é muito importante. Eu só quero te mostrar aqui os dois tipos de seiva que temos, certo? Que é a seiva bruta e a seiva elaborada, certo? Aí, olha aqui. A seiva bruta é a que nós já falamos. A água e os sais minerais, que é conduzido da raiz até as folhas pelo xilema. A única diferença que eu não te mostrei, tá? A forma que ela é transportada. E a elaborada são os produtos orgânicos resultantes da FTS, conduzida das folhas até aos órgãos de armazenamento pelo floema, certo? Como você pode observar aqui, tá? Nesse processo da fotossíntese que ocorre, ok? Muito bacana, né? Aqui nós vamos entender sobre a reprodução da planta. Existem duas formas de reprodução da planta, certo? É a forma assexuada e a forma sexuada. Vamos entender primeiro essa forma aqui que é assexuada. Tudo bem? Então vamos lá. Aquelas plantas que nascem a partir de uma muda possuem reprodução assexuada, ou seja, não envolve células reprodutivas, que são os gametas, que tu vais entender mais lá adiante, ok? Certo? Então tá aqui. A exemplo delas, eu trouxe para você a plantinha do morangueiro.
Observe bem, ó. Tá aqui a plantinha do morangueiro, já tem um morangozinho, que é o frutinho, não é verdade? Olha o que eu fiz. Eu peguei uma pequena mudinha dele e eu vou plantar novamente, certo? E dali vai nascer novamente um outro pé de morango. Quer dizer que foi apenas com uma mudinha, certo? Aqui também eu peguei a plantinha da violeta. Olha o que eu fiz aqui, olha. Peguei apenas aqui, olha, tá vendo? Plantadinha aqui, eu peguei aqui a sua folhinha, tá vendo? Olha aqui, ó. Coloquei aqui na água, primeiramente. Aí começou a aparecer a sua raizinha e automaticamente já vai nascer a plantinha, ó, tá vendo? Ó. Aí eu planto e nasce novamente uma nova plantinha de violeta. Não é lindo? É dessa forma que nós falamos que esse processo de reprodução é chamado assexuada. Agora vamos entender melhor a forma de reprodução da planta sexuada. Aí vai envolver-se as células reprodutivas, certo? Vamos lá. Então, olha, a reprodução das plantas assexuadas. A reprodução sexuada, ela envolve a união de células reprodutivas. Na maioria das plantas, elas estão nas flores. As células reprodutivas masculina e feminina, ela está na florzinha, tá? Que tu vai já entender. Na maioria das plantas, estão nas flores por terem o quê? Os órgãos masculino e feminino. Olha aqui. Aqui eu tenho os órgãos, o órgão masculino e o órgão feminino. Aqui é a minha plantinha, certo? Eu vou trabalhar em cima aqui, do estigma, certo? Então, eu tenho o androceu, ele é o órgão masculino da planta. E ele é formado pela antera e pelo filete. O órgão feminino da plantinha é chamado de gineceu, certo? O gineceu, ele é formado pelo estigma, estilete, ovário e o óvulo, certo? Deu para entender? Esses são os órgãos reprodutivos da planta. Na polinização, os órgãos, olha o processo aqui. Os órgãos de pólen, tá vendo aqui? Chegam ao estigma, tá aqui, olha. Órgãos de pólen, tá ocorrendo a polinização. De que forma? Tu vai ver na outra página, que vai ser bem bacana, mas eu vou logo te dizendo. Alguém tá levando para cá, certo? E pode ser um inseto, pode ser o vento, aí que vai ocorrer essa polinização, certo? Ocorre a fecundação, olha aqui, ó. Chegou até aqui, pá, certo? Ocorreu a fecundação, tá? Até ele chegar no tubo polínico, onde acontece a frutificação. Então, eu coloquei para vocês bem claro aqui, formando o tubo polínico, que leva a célula reprodutora masculina para a união com a feminina. Tu pode observar que é de uma flor para a outra, certo? Formando o quê? O embrião na frutificação, certo? O ovário cresce e nasce um novo fruto, certo? Então, dessa forma que ocorre a polinização da plantinha, certo? Vamos observar aqui bem melhor, para tu entender o que é esse transporte, né? Olha aqui, aqui ficou bem mais claro, ó, nessa foto, tá aqui, olha. Masculino e feminino, certo? A polinização é a transferência do grão de pólen, quando ele leva o vento ou o inseto, certo? Quando ele está fazendo essa transferência de uma planta, de uma flor para outra, está ocorrendo a polinização, certo? Para outra, segundo
a fecundação, que é a união dos gametas. Eles vão se unir e vai nascer uma nova plantinha, certo, meus amores? Aqui eu tenho a autopolinização, certo? E aqui eu tenho o desenho te mostrando como isso está acontecendo, que fica até mais fácil, certo? Aqui o órgão masculino e o órgão feminino, que é o androceu e o gineceu, ok? Que houve o cruzamento e vai nascer lá uma nova plantinha. Dispersão das sementes. O processo de dispersão pode ocorrer de várias formas e depende da estrutura do fruto e da semente. Tanto o ser humano pode realizar lá, como os diversos agentes dispersores. Quem são esses agentes dispersores? Como eu já falei para vocês anteriormente, os animais, o vento e a água. Tá? Aqui tem o vento e aqui eu tenho os animais, certo? Bom, meus amores, eu espero que tenha dado para você entender um pouco mais sobre a planta, certo? E todo o seu processo. Nós iremos fazer um trabalho no caderno de arte, bem bacana, para que você possa estar explicando e entendendo melhor esse processo, ok? Antes disso, eu vou deixar para você realizar aí na sua casa as atividades nas seguintes páginas, 84, 87 e 88. Também 92, 98 e 99, certo? Você vai ter 6 páginas para trabalhar. As atividades estão fáceis, a maioria é para marcar VOF, X, certo? E você irá resolver. Primeiro, o que tu vais fazer? Tu vai dar uma pausa no teu computador aí, certo? Aí você vai tentar fazer sua atividade sozinho. Depois, acho que você tiver dúvida, você deixa, pesquisa mais um pouquinho. Depois, quando você fez a maioria ou conseguiu fechar todas as suas atividades, você dá um play novamente no vídeo e venha verificar, fazer a sua autocorreção aqui no vídeo. Tudo bem? Eu conto com você, eu acredito muito em você. Tente fazer. As questões estão bem fáceis, tá? Então vamos lá. A cada questão que você resolver, você vai ganhar um parabéns, certo? Olha aqui. Aqui eu tenho para você relacionar. Não, é só para você mencionar alguns benefícios que as plantas proporcionam aos seres humanos, não é verdade? Que tipo de benefício, né? Aqui tu vais colocar C ou N, certo? C se a planta, escreva C se a planta for cultivada e N se ela for nativa, muito fácil, né? Aqui tu vai relacionar cada parte da planta com sua respectiva função, certo? Eu tenho raiz, eu tenho caule, raiz, folha, flor, fruto e semente. Aí tu vais ler o comando de cada uma e tu vais relacionar, ok? O próximo exercício, eu te parabenizo também, porque eu sei que tu vais tentar fazer sozinho, tu vais citar exemplos de plantas que contenham partes mencionadas a seguir, subterrânea, aérea, certo? Ele quer caule, ele quer tipos de caule, tipos de raízes, certo? Aqui tu vai citar exemplos que contêm as partes mencionadas. Letra A, caule subterrâneo, caule aéreo, caule raiz subterrânea, certo? Na próxima, por que os caules das plantas aquáticas contêm ar em seu interior? Pensa lá, resolva, depois venha fazer sua autocorreção. E por último aqui, ele está te dando uma plantinha, está te fazendo alguns questionamentos, porque podemos afirmar que a alimentação de todos os seres vivos dependem da produção de alimento pelas plantas, certo? Aqui tu vai desenhar as setas para ilustrar ao lado, para indicar o caminho da seiva bruta. Olha, ela te deu a plantinha, tu lembra lá que nós falamos no vídeo? Ela te deu a plantinha e tu vai indicar com seta, direitinho o que ela quer aqui. Qual o nome da seiva composta da água e de açúcar produzida na fotossíntese? Que caminho essa seiva percorre, certo? Aí tu vai colocar lá, certo? Bom, meus amores, bons estudos.
Qualquer dúvida, volte o vídeo e até a próxima videoaula. Tchau!